Irmãos, vamos lá. Nós começamos já há algum tempinho tratando sobre esses temas básicos da teologia reformada e começamos aí algumas semanas nessa sequência, que é a sequência da teologia sistemática e ao mesmo tempo somado aí a nossa confissão de fé, a tratar sobre a pessoa do Espírito Santo. Então nós já vimos a respeito de Deus como Criador, sobre a palavra de Deus, vimos sobre a relação do pacto que Deus fez com esse homem, que o homem quebrou esse pacto, por isso o pecado entrou na nossa história, e a condenação. Depois nós vimos que Deus, na sua graça, elegeu para si um povo, reconcilia conosco através de Jesus como nosso mediador. Vimos que a salvação é aplicada aos seus mediante a pregação do Evangelho da salvação, né? E a ação desse próprio Santo Espírito que nós já começamos a estudar. Vimos também quem é o Espírito Santo na perspectiva bíblica, né? A terceira pessoa da Trindade, presente desde a eternidade com Deus, porque é o próprio Deus. Vimos na nossa confissão de fé que o texto nos diz que então é a terceira pessoa da Trindade, procedendo do Pai e do Filho, da mesma substância, igual em poder e glória. Deve-se crer no Espírito Santo, amá-lo, obedecê-lo, adorá-lo, juntamente com o Pai e o Filho, por todos os séculos. Vimos o papel do Espírito Santo, segundo as Escrituras, então com vários textos, né? A atuação na criação, a ação no homem para a redenção, a aplicação da regeneração, habita nos crentes hoje, no contexto do Novo Testamento, ele ilumina a nossa mente, inspirou os santos homens de Deus no passado para registrar as revelações. Ele nos fortalece, nos conforta, nos guia, nos santifica, nos chama, né, nos vocaciona e nos dota para obras específicas e nos preserva. Vimos também que há uma diferença na atuação do Espírito Santo no Velho Testamento e no Novo Testamento. Enquanto no Velho Testamento ele vinha sobre algumas pessoas especificamente por um período de tempo para executar alguma tarefa ou trazer alguma revelação. E agora no Novo Testamento ele vem habitar na vida daqueles que ele mesmo alcançou, né, mediante aí a obra redentiva do Senhor. Então nós vemos que dentro da Trindade, no que tange a salvação, existe uma ação econômica, nós chamamos de teologia, onde Deus determina a salvação, Jesus realiza a obra para a salvação e o Espírito Santo aplica sobre os eleitos de Deus essa salvação. Então nós falamos aí dessa atuação do Espírito Santo. Também tratamos de quando que nós somos batizados com o Espírito Santo, né, que é um termo que é usado por aí, ou quando nós recebemos o Espírito Santo. Então, na palavra do Senhor, nós vimos que nós recebemos o Espírito Santo no momento que nós cremos, no momento da nossa conversão, ou no momento do novo nascimento, como o próprio Jesus também apresenta, e esse novo nascimento, fruto da ação do Espírito Santo, que como o vento sopra onde quer, você não sabe de onde vem, você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Então é a ação do Espírito Santo que aplica sobre nós a conversão, e nesse momento é que ele vem habitar sobre os conversos. Então isso está lá baseado em Efésios capítulo 1, verso 13, que ouvistes o evangelho da vossa salvação. Tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. E, ao mesmo tempo, o questionamento de Paulo, lá em Atos 19, aponta para essa verdade quando ele encontra alguns aparentes discípulos de Jesus e pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando crestes? No momento que vocês creram? E aí eles não tinham recebido, porque eles ainda não eram conversos em Jesus, tinham recebido apenas o batismo de João Batista. Lembra da história? Tá. Então, quando que eu recebo o Espírito Santo? No momento que eu tenho essa ação de Deus na minha vida, com a fé salvadora, e eu creio no Evangelho. É o momento da minha conversão. Tem gente que, às vezes, está na igreja aí anos a fio, e de repente, num determinado momento, às vezes uma frase, às vezes um verso que foi lido, faz todo sentido, né?
A gente brinca que tem alguns casos que parece que ligou um interruptor. Você simplesmente ligou uma teclinha, a pessoa fala, puxa vida, agora faz todo sentido. Isso acontece muito, principalmente com aquelas pessoas que nascem na igreja. Igual meus filhos. Eu tive a oportunidade de ensinar desde pequenininho, mas teve um momento na vida que aí nós confrontamos o pecado individual de cada um deles, apresentamos o evangelho de uma maneira mais efusiva, e de repente ele olha assim, pai, agora faz sentido. Espera aí, meu amigo, eu já te ensinei isso a vida inteira. Mas é o momento que Deus toca a ação do Espírito Santo. E quem se converte, né, já, ou na adolescência, ou na juventude, ou na fase adulta, tem aquele sentimento assim, como eu fui burro até agora. Né? Puxa, a vida estava tudo aqui. Eu lembro quando meu pai se converteu, um dos questionamentos dele foi assim, não, eu perdi muitos anos da minha vida. Onde já se viu? Mas por quê? Porque até aquele momento o Espírito Santo ainda não tinha agido. Quando ele nos toca, é no momento da conversão e vem habitar em nós, nos selando, aí nós somos iluminados, né? E aí as coisas fazem sentido, e você vai lendo vários outros textos bíblicos, você vai conectando, e você fala, puxa vida, é isso mesmo, olha aqui, né? E isso vai te edificando e te fortalecendo. Então é assim que o Espírito Santo trabalha entre nós. Vimos também já o que significa viver no Espírito Santo. E nós pontuamos que viver no Espírito Santo refere-se muito mais, vou pôr entre aspas aqui, o jeitão que você vive, ou seja, aquilo que você é e aquilo que você faz, do que uma experiência sobrenatural, uma sensação sobrenatural. Ai, eu estava lá, de repente eu tive um arrepio dos pés à cabeça, e olha, até o pelo da orelha ficou em pé, e aí eu senti o Espírito Santo. Não, meu amigo, não. O Espírito Santo, ele muda o seu caráter, ele muda o seu jeito de andar, ele muda aquilo que você é, a sua essência. Aquele que roubava, não rouba mais. Agora ele trabalha, inclusive, para socorrer o necessitado. Quem mentia, não mente mais. Antes fala a verdade, cada um com seu irmão. Aquele que era rancoroso, agora ele perdoa. Ou seja, todas as virtudes que caracterizam o cristão, a partir do momento da ação do Espírito Santo, muda. Eu era um tranqueira, agora eu começo a andar em retidão. Eu era um péssimo cônjuge, um péssimo filho, um péssimo funcionário, mas agora, para glorificar o Deus que me salvou, eu tenho uma postura diferente. Então, a ação do Espírito Santo está muito mais relacionada com aquilo que eu sou e eu faço, estar cheio do Espírito Santo vai estar relacionado a isso, do que uma experiência sobrenatural. Então, nós vimos que isso, baseado tanto em Gálatas quanto em Efésios, viver no Espírito significa, então, andar no Espírito, ser guiado pelo Espírito, possuir o fruto do Espírito, transbordar das coisas de Deus, ter conhecimento e testemunhar, pregar, né, a respeito do Evangelho, confiar nas promessas de Deus. Aí, como que nós vamos viver, então, no Espírito? Vimos como que eu posso ser cheio, mas agora como que eu vou viver no Espírito? Aí nós já estudamos também. Primeiramente, para você viver no Espírito, você tem que ter. Você já tem que ter passado pelo novo nascimento, pela experiência da conversão. Né? E aí depois você vai, dentro daquilo que cabe, uma vez que você foi vivificado, estávamos mortos dos nossos pecados, Ele nos deu vida. Então, quando você passou pela primeira ressurreição, a ressurreição espiritual, você agora então vai se alimentar da palavra de Deus e vai crescer. Tudo bem? E aí, então, uma vez que você passou pela experiência da conversão, então aí você vai crescer tanto no conhecimento quanto na graça, como Pedro exige de nós, e isso vai conduzir, obviamente, você ter uma vida de santidade, buscar mais a Deus, vida de oração, leitura da palavra, que vai ser algo natural. Então nós precisamos nos encher do Espírito, né? Já que você tem o Espírito, você vai se encher. A palavra do Senhor nos dá essa ordem, enchei-vos do Espírito. E aí nós vimos que para encher do Espírito nós temos 3 práticas em específico, que Paulo fala lá em Efésios capítulo 5, 18 a 21. Vida de adoração, vida de gratidão e vida de
sujeição. E aí ele abre o leque falando o que a mulher faz, o que o marido faz, o que o filho faz, o que o pai faz, o que o patrão faz, o que o servo faz, para demonstrar uma vida de sujeição em Cristo. Nós, segundo a Bíblia, nós precisamos agradar o Espírito Santo e assim, então, viver nele a cada dia, buscando essa presença e esse andar a cada dia na presença do próprio Deus e do Espírito Santo. Então, isso nós fechamos até a semana passada. Lembrando que nós temos essas aulas disponíveis no YouTube. Então, caso você tenha desejo de se aprofundar, é só dar uma olhadinha lá na nossa página no YouTube, procurar lá o playlist. Tem um playlist lá só de escola dominical, não é isso? Aí tem lá aula sobre o Espírito Santo, parte 1, 2, 3, 300 e alguma coisa. Você vai achar. Alguma coisa assim. Hoje nós vamos começar a tratar sobre os dons carismáticos. Pastor, se eu estou cheio do Espírito Santo, eu não tenho que ter manifestação de dons? Claro, o Espírito Santo nos concede dons. Vamos dar uma olhada geral primeiro. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vimos que uma das características da vida no Espírito Santo é que ele nos vocaciona, nos chama e nos dota, nos dá dons, né? Então, depois, mais à frente, nós vamos estudar o capítulo 12, 13 e 14 com mais vagar. Mas vamos lá, no capítulo 12, só para a gente ter uma noção a respeito do que o Espírito Santo nos dota. Então, Paulo vai dizer assim, acompanha a leitura que eu farei de 1 Coríntios 12, desde o início. A respeito dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios aqui era não crentes, é sinônimo de não crente. Porque dentro da questão étnica, né, da questão de raça, ninguém deixa de ser gentil, né? Na perspectiva, o judeu era a etnia judaica e todas as outras nações são gentios. Mas aqui, e como em outros lugares na Bíblia, a expressão gentil é utilizada como sinônimo de não crente. Quando Jesus, por exemplo, vai falar sobre disciplina, lá em Mateus, e ele diz, alguém pecou, você foi conversou com ele, ele não se arrependeu. Você levou 2 ou 3 testemunhos, ele não se arrependeu. Você levou ele à igreja, e a igreja falou com ele, ele não se arrependeu. Então o que você faz? Considera-o como publicano e gentil. Ou seja, considera como não crente. Se o cara não tem arrependimento, ele não pede perdão, ele tá todo mundo dizendo que ele está errado, e o cara continua na prática do pecado, considera-o como gentil e publicano. Sinônimo de não crente. Então, quando Paulo fala aqui, sabeis que outrora, quando eram gentios, ou seja, quando vocês não eram crentes, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, né? A pedra que não fala, a madeira que não fala e por mais. Segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Então nós já explicamos aqui que esse falar, negar a Cristo, maldizer a Cristo, ninguém pode maldizer a Cristo pelo Espírito Santo e ninguém pode afirmar que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Aqui é uma confissão de fé dentro de um contexto onde o Império Romano exigia que todo mundo declarasse, todo cidadão do Império declarasse César como Senhor. Então você chegar num contexto desse e falar, não, meu amigo, Jesus é o Senhor, é uma confissão de fé. Que inclusive poderia conduzir você a perder a cabeça, ou ser crucificado, ser queimado, tarará. Então, somente quem já passou pela conversão teria coragem suficiente, até a disposição de ser mártir, para chegar diante da sociedade e falar, não, César não é o meu Senhor é Jesus. Olha que briga que você estava comprando.
Então, eu preciso entender aqui que ele está falando que a pessoa que diz Senhor Jesus fala pelo Espírito por conta do contexto de perseguição. Hoje você encontra qualquer pessoa na rua lá e você fala assim, Jesus é o Senhor? Ele fala, Jesus é o Senhor. Você fala, olha, tem o Espírito Santo. Não, não é isso. Tudo bem? Porque o contexto é completamente diferente. Vamos continuar. Aí no verso 4, ele vai dizer que esse Espírito é que nos dota. Ele diz assim, ora, os dons, falando dos dons espirituais, que ele já disse no verso 1, os dons são diversos, tem vários tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Quem concede esses diversos dons é o próprio Espírito. Só que ele vai fazer uma conexão aqui interessante com a Trindade. Ele diz, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o que está escrito aí, meu amigo? O Senhor. Quem que é o Senhor? Ele acabou de falar no verso. Se alguém fala Senhor, Jesus é pelo Espírito. Então quem que é o Senhor aqui? Jesus. Então ele falou do Espírito, falou de Jesus. Aí ele continua. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então ele usa aqui a figura do Espírito, a figura do Senhor, que ele já disse que é Jesus, e o nome a figura de Deus. Ele está dizendo que os dons espirituais, mesmo que seja uma aplicação do Espírito Santo na sua vida, é uma realização da Trindade. Porque o Espírito Santo, Jesus e Deus, apesar de 3 pessoas, refere-se a uma única divindade. Tudo bem até aqui? Então, ótimo. Vamos caminhar mais. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o quê? Qual que é o objetivo dessa manifestação do Espírito? Visando um fim proveitoso. Ou seja, Deus nunca dá um dom que não tenha um propósito, um fim proveitoso, né, para a edificação da igreja. Ok? Então alguém vai chegar assim, ai pastor, recebi um dom de contar piada. Não, meu amigo, não existe isso. Não tem isso. Não existe um fim proveitoso nisso. Tá? Então, não, pastor, eu recebi o dom do silêncio, por isso que eu não prego de Jesus para ninguém. Não tem. Porque todos os dons têm que visar um fim proveitoso. E se a própria Bíblia diz que você tem que pregar, por que ele te daria um dom de silêncio para nunca pregar? Incompatível aqui o negócio, tá? Então é sempre visando um fim proveitoso, né? Porque a um é dada mediante o Espírito, aí ele fala aqui, palavra de sabedoria, é um dom. A outro, segundo quem? O mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, que fé é essa? Vamos dar uma pausa aqui. Rapidinho, só um parênteses para relembrar. Nós já estudamos isso e vimos que nas Escrituras, a expressão fé, que às vezes é traduzida como confiança, ou fidelidade, dependendo do contexto, pode ser entendida de 4 modos diferentes. Tudo bem? Vamos seguir lá. Como? A fé natural, o ser humano é um ser crédulo. A Bíblia diz que até o diabo crê, até o diabo tem fé. Então é a fé geral. É aquela que eu brinco aqui que Gilberto Gil cantou. A fé que não costuma falhar. Ele pode ser na cobra coral, pode ser na faca, no pão. Lembra da musiquinha lá do Gilberto? É a fé que qualquer um tem. Essa fé não salva e essa fé não tem nada a ver. É uma crença natural do homem. Então, esse é um tipo de fé. Depois, nós vamos ver aqui mesmo, no contexto de Coríntios, ele apresentando a fé como virtude. Dá uma olhada aí já em 1 Coríntios 13, verso 13.
Agora, pois, permanece que? A fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Aqui são virtudes. Que dentro da teologia, alguns defendem isso, mas a teologia católica que vai enfatizar isso, ele vai dizer das chamadas virtudes teologais. Fé, esperança e amor. Ou fé, no caso católico, fé, esperança e caridade. Traduzindo aqui a palavra amor para caridade. Tudo bem? Então aqui é como virtude. E dessas três virtudes, a maior virtude é o amor. Já vou voltar a falar desse amor. Então, a Bíblia apresenta essa crença, apresenta a fé como virtude, apresenta aqui no capítulo 12, como nós lemos, a fé como dom. Então, existe um dom da fé, o que proporciona o fato de que existem crentes que têm a fé salvadora, que nós vamos falar daqui a pouco, que creem em Jesus como Salvador, mas não têm o dom da fé. Porque, como nós vimos, o Espírito Santo concede a um palavra de sabedoria, a outro conhecimento, a outro a fé. Que dom é esse? É um dom específico. Não tem nada a ver com a fé de crença de Salvador, que é o que ele vai dizer lá em Efésios, capítulo 2, verso 8. Pois pela graça sois salvos, mediante a fé. Esta fé não vem de vós, é presente de Deus. Ali a tradução, ela é meia... A palavra é dom mesmo, porque dom em grego é presente, tá? Mas a tradução não ficou muito clara, porque aí o pessoal é dom de Deus, aí confunde como se fosse a fé como dom, e não é. Então há uma distinção. Crença, virtude, dom, e a fé que nós chamamos de fé salvadora, que é aquela que me permite crer e receber a aplicação da graça salvífica. Tudo bem até aqui? Nós já estudamos isso em outro momento, só estou relembrando. Então nós estamos aqui tratando aqui no capítulo 12 da fé como dom. O capítulo 13 vai tratar da fé como virtude, a gente vai ver isso depois. Aí o que mais? A outro, o mesmo Espírito dá dons de curar. Opa, pastor, aqui tem dons de curar. Ótimo. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. E a outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-la. Mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas. Presta atenção aqui. Distribuindo-as como? Eu não quero esse dom. Vou chegar para o Espírito Santo e falar assim, eu quero o outro. Posso fazer isso? Não. Quem que dá? É o Espírito. Segundo a minha vontade? Não. Segundo como lhe apraz. Pastor, mas lá no verso 31, sempre tem o Joãozinho na classe da Vani, que fazia aquela pergunta assim, só para tentar derrubar o professor, não é, Vani? Aí o Joãozinho vai dizer assim, ou no meu caso aqui, o Juninho. O Juninho vai chegar e falar assim, mas pastor, no verso 31 está escrito assim, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Então eu posso procurar. Calma aí, Juninho. Calma aí. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que dá como lhe apraz. E concede os dons como lhe apraz. Se a gente for trabalhar, isso aí eu vou mais para frente, mas se a gente for trabalhar o texto, a ideia é a seguinte. O Espírito Santo te concedeu vários dons. Diante das circunstâncias que você está vivendo, você vai procurar usar o melhor dom para aquela situação. Isso significa procurar com zelo os melhores dons. Se eu estou num contexto, eu tenho o dom da fé, e eu preciso consolar e confortar um irmão que não tem o dom da fé, que é desanimado por natureza, porque ele não tem o dom da fé, né? Tudo. Agora não vai dar certo. Agora minha vida acabou. Aí tem que chamar alguém com o dom da fé. Não, confia em Jesus, meu amigo. Vai dar certo sim.
Mesmo porque se der errado, você vai para a glória. Então o cara está sempre ali, né? Dando ânimo para o outro. Ou vai chegar uma hora que esse cara está já demonstrando não só uma oscilação, mas já uma falta de fé. E aí eu tenho o dom da admoestação. Tem o dom da fé, tem o dom da admoestação. O cara está lá, minha vida acabou, não sei o quê. Eu vou procurar com zelo o melhor dom. Vou aplicar o dom da fé nesse infeliz. Não, meu amigo, confia, vai dar tudo certo. Aí o cara diz, não tem jeito na minha vida. Para com isso. A Bíblia diz para você crer, para você confiar. Aí eu estou usando o dom da admoestação. Procurai com zelo os melhores dons. Dentro daquilo que o Espírito Santo, como ele apraz, resolveu me capacitar, no exercício do meu serviço, do meu ministério, eu vou procurar com zelo usar os melhores dons. Vai ter hora que eu vou usar, se eu tenho o dom da fé, eu vou usar o dom da fé. Aí se eu tenho o dom da misericórdia, eu vou lá, não, vem cá. Só que chega uma hora que você fala, meu Deus, o cara não para, não cansa, ele não muda. Aí se eu tenho o dom da exortação, da admoestação, eu vou chegar no cara e vou dar uma admoestação para o cara, usando o melhor dom para aquele momento. Então o verso 31 não pode desprezar o que diz o verso de número 11. Porque é o Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo como lhe apraz a cada um individualmente. E como nós já vimos lá em cima, sempre visando o quê? Um fim proveitoso, ou a edificação. Então, isso aqui é o dom. Tudo bem? Mas aí, o mesmo Juninho vai dizer, pastor, mas falou aí, então, que ele dá dom de curar, dom de operação de milagres, dom de profecia, dom de discernimento de espírito, de variedade de línguas e capacidade para interpretar. Cadê esses dons? Ainda estão em vigor? O que a Bíblia diz? Vamos ver aqui mesmo. Em 1 Coríntios 13, o verso 8. Que aqui ele está tratando tanto, no capítulo 13 ele vai dizer como que você vai viver, aplicar os seus dons. Antes de ler o verso 8. Capítulo 13 ele vai tratar como você vai aplicar os seus dons. Ele vai dizer assim, que ainda é o final do verso 31. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Está vendo aí o final do verso 31 do capítulo 12? E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho melhor e excelente. Então ele vai dizer como que você vai aplicar o seu dom. E ele vai dizer que você tem que aplicar o seu dom, seja ele o da fé, seja o da admoestação, você tem que aplicar esse dom com a virtude do amor. Só que qual que é o título que, infelizmente, a Sociedade Bíblica colocou aí na sua Bíblia, se for revista e atualizada? Do capítulo D. Qual que é o título que está aí? O amor é um dom supremo. Está errado isso. Se você quiser, você risca isso aqui. Porque isso aqui não está no original. Isso aqui é um título que a Sociedade Bíblica colocou. E por que está errado? Porque amor, irmãos, não é dom. Se fosse dom, nós já vimos no capítulo 12, que o Espírito dá a cada um como lhe apraz. Então eu posso dizer assim, irmãos, eu não recebi o dom do amor, por isso que eu sou um casca grossa mesmo. Porque se é dom, o Espírito concede a cada um como lhe apraz, ele não me deu. Então não vem reclamar comigo que eu tenho que te amar porque eu não recebi o dom do amor. Não, meu amigo. Amor é virtude. E é mais que virtude, é a característica do cristão. Vós sereis conhecidos como meus discípulos, se fizer o quê? Se amai-vos uns aos outros. Então, amor não é dom. Ele é virtude. Depois ele vai trabalhar o amor, a fé e a esperança como as três virtudes. Então, o amor é só um meio, um modo para você aplicar o seu dom. Usando aqui o exemplo lá do irmão desanimado, eu vou procurar com zelo usar o melhor dom. Primeiro eu vou lá com a fé, para motivá-lo. Mas eu tenho que fazer isso com
Amor. Vi que o cara não tem jeito. E aí eu preciso exortá-lo para que ele confie no Senhor. Vou fazer isso de que forma? Com amor. Porque o amor é o caminho excelente para a aplicação dos dons. Tudo bem? Então, entendido isso, vamos lá para o verso 8. Então, o amor jamais acaba, porque ele é virtude. Só que aí ele vai tratar de alguns dons. Mas havendo profecias, o que vai acontecer com as profecias? Desaparecerão. Havendo línguas, o que vai acontecer com as línguas? Cessarão. E havendo ciência, o que vai acontecer? Passará. Então a ideia é que existem alguns dons que, visando um fim proveitoso, teve um momento específico para ser dado pelo Espírito Santo. E em outros momentos não, porque já cumpriu o seu fim proveitoso. Faz sentido por enquanto ou não? Tá. Aí como que eu sei então, pastor, que dom que terminou e que dom que cessou e que dom que está valendo? Nós fazemos uma distinção e chamamos de teologia de dons carismáticos. Quais são os dons carismáticos? Curar, profecia, operação de milagres, línguas, interpretação de línguas. São chamados dons carismáticos. Vamos pegar, aí nós vamos estudar texto a texto para ver as características que eram esses dons, para ver se esses dons ainda existem hoje. Vou pegar um exemplo aqui simples, nós vamos estudar daqui a pouco. Dom de curar. O que é o dom de curar? O bombeiro. O diácono aí que está de plantão, por favor, aí na frente, traz uma água para o seu miserável pastor aqui, que eu estou engasgando. Acho que eles ouviram, né? Então tá bom. Aí o cara, para judiar, veio e traz um balde agora, né? Foi meio de boa. Aí vai lá. Irmãos, então... lá, já o Roberto, obrigado. Então, irmãos, vamos pegar aqui o dom de curar. O que é o dom de curar? Fala para mim, o que é dom de curar? É você orar por alguém, a pessoa ser curada? Não. Dom de curar é a capacidade que o Espírito Santo deu para que a pessoa tenha poder para curar quem quer que seja. A Bíblia diz que a sombra de Pedro, enquanto ele andava, a sombra ia sendo projetada nos enfermos. E o que acontecia com esses enfermos? Morria tudo? Não, eram curados. A Bíblia diz que Paulo... Obrigado, Roberto. Ontem, irmão, nós falamos o dia inteiro. Das 8h30 da manhã às 11 da noite. Na reunião do presbitério. Então, isso está um negócio meio ruim aqui. Mas vamos lá. Então, Paulo disse que ele pegava o lenço dele e levava o lenço para as pessoas. O que acontecia? Curava. Isso é dom de curar. Aí você fala assim, mas depende da fé. Igual as igrejas pentecostais. O fulano não foi curado porque ele não teve fé. Vamos pegar exemplo de dom de cura. Você lembra de Dorcas? Não, você lembra da história dela, porque ela já morreu faz tempo. Mas você lembra da história de Dorcas? Sim ou não? Sim. O que aconteceu com Dorcas? Primeiro ela o quê? Qual que era a profissão dela? Costureira. Ótimo. Tá bem na gincana da SAP, né? E o que aconteceu com Dorcas? Morreu. As irmãs chegaram, Dorcas morreu. O vestido que ela fez. Você começou a mostrar para Pedro. Ok? Aí Pedro ficou sensibilizado. Estava precisando de um terno novo. Brincadeira. Aí chegou e falou assim, não, então fica tranquilo aí. Foi lá e perguntou para Dorcas assim, Dorcas, você tem fé? Foi isso que aconteceu? Ela estava morta. A morta tem condição de ter fé? Não tem. Então Pedro simplesmente foi lá e ela ressuscitou. Precisa da fé da pessoa para acontecer a cura? Não.
Porque o dom de cura está em Pedro, está em Paulo, está naquele que tem o dom de curar. Tudo bem? Vai comigo lá para Marcos. Evangelho de Marcos. Capítulo 16. Que é o que nós vamos, se der tempo, trabalhar com ele. Marcos 16. Eu vou ler só o final do verso 18. Depois nós vamos estudar ele com mais vagar. Mas vamos pegar aqui o verso 18. Marcos 16, verso 18. Todo mundo achou? Pegaram em serpentes, alguma coisa no tipo beber, não falar mal. Agora a parte final que eu quero que você lê comigo. Se, o que está escrito aí? Impuserem as mãos sobre quem? Eles ficarão curados. Eles poderão ficar curados? Não, eles ficarão. Dependendo da fé, eles ficarão curados? Não. Quem tem o dom de cura vai pôr a mão sobre o enfermo. E o que vai acontecer? Eles ficarão curados. Isso é dom de cura. Você conhece alguém que faz isso hoje? Nem na igreja pentecostal, neopentecostal, que eles dão ênfase nesse tipo de dom, que o cara fala que cura, ele fala, ó, depende da sua fé. Oh, mas Dorcas foi ressuscitado sem ter fé nenhuma. Eutico foi ressuscitado por Paulo sem ter fé nenhuma. Não precisa da fé, meu amigo. O que está dizendo é o seguinte, que vai impor a mão sobre o enfermo, e o que vai acontecer com o enfermo? Vai ficar curado. Alguns vão ficar até com raiva, querer continuar doente. Você fala, pastor, tem alguém que... Claro, lá no Senegal acontecia muito isso. Você queria resolver. Não, eu tenho um médico brasileiro, ortopedista, você está com a perna quebrada aí pedindo dinheiro aí, vamos lá, de graça, para fazer a cirurgia, você vai voltar a andar. Eu falo, mas aí eu vou ter que trabalhar? Vai, você vai ficar bom. Não, então deixa a perna quebrada, não. Então tem gente que às vezes quer ficar doente. Mas aquele que tinha o dom de curar, ele passava e curava. Depois o outro corria atrás dele e ficava bravo, porque curou, porque não queria. Não tem. Mas o dom está na pessoa que tem, que recebeu o dom do Espírito. Se alguém tivesse dom de curar hoje, era só ir lá no SUS, só na Santa Casa, e resolvia o problema de todo mundo. Porque o dom está na pessoa. Independe da fé, independe da coisa, independe de tudo. Nós vamos depois provar para ver o que existe hoje. Então não acontece milagre hoje? É claro que acontece. Tiago vai dizer, está alguém doente, o que você faz? Chama os presbíteros e ora, porque a oração do justo muito pode por sua eficácia. E aí o Deus vai levantar o enfermo. Então milagres acontecem? Acontece. Mas é em resposta à oração. E a oração pode ser sim ou não. Eu espero. Daqui a pouco acontece. Tá bom? Então, veja. Um exemplo aqui de dom de curar serve para te provar que alguns dons foram utilizados em algum momento e que depois não foram mais. E por que foram utilizados em alguns momentos, pastor? Vamos lá. Ainda aqui em Marcos. Veja qual que era o objetivo dos sinais. Verso 19 diz assim, de fato o Senhor Jesus, depois de ter falado, foi-lhe recebido no céu, sentou-se à destra de Deus. E eles, esse eles aqui, para você saber quem são, está aqui no verso 14. Veja aí quem são eles aí. Finalmente apareceu aos 11, porque Judas já tinha ido para o Beleléu. Era 12, mas aí Judas já ficou aos 11. Então Jesus está falando com quem? Com os apóstolos, os discípulos, os 11. Então verso 19 de novo. Então de fato o Senhor Jesus, depois de ter-lhes falado, foi recebido no céu, assentou à destra de Deus. E eles, esses 11, tendo partido, pregaram em toda parte, presta atenção agora, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra através do quê? Por meio dos sinais que seguiam, inclusive o dom da cura.
Então, o dom da cura inicialmente foi usado no período que os apóstolos saíram para pregar o evangelho e para confirmar que a palavra deles era verdade, os sinais confirmavam. Isso foi dito para quem? Para os 11. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12. Segunda Coríntios 12, verso de 11 em diante aqui. Peraí. Paulo vai dizer assim, qual que é o título que deu aí? Credenciais de um apóstolo. Isso aqui é um dos exemplos de títulos corretos. O que é credencial? Antes de ler o texto, o que é credencial? É um documento, um crachá, um adesivo, por exemplo. Você vai no hospital lá, você fala, eu sou acompanhante do meu cunhado. Nossa, ser acompanhante de cunhado é dele. Mas, amor cristão, né? Aí eles vão te dar uma credencial. Você vai colar. Então pode ser um crachá, pode ser um adesivo, pode ser alguma coisa. O cara trabalha na rádio. Qual que é a rádio aqui, conhecida da cidade? Vixe, pelo jeito não conhece nenhum, né? Ninguém mais nem ouve mais. Né? Olha lá, Morada. O cara é repórter da Morada. Aí vai ter um jogo lá na Fonte Luminosa, né? Ferroviária e qualquer outro time aí, Ribeira do Santos, para fazer uma homenagem ao meu sogro, vai jogar. Aí o cara que é repórter, ele tem que pagar ingresso? Não. Para ele não pagar ingresso, o que é dado para ele? Uma credencial. Eu sou da imprensa. A credencial da imprensa é um negócio fantástico. Aí eu tenho aqui, minha credencial, eu sou da imprensa. Autoridade, pode passar. Aí o cara entra, faz lá as perguntas, tira foto, faz o que ele tem que fazer. Porque ele tem credencial. Chega eu lá. Não trabalho na Morada. Não sou repórter. Eu falei assim, não, mas eu queria fazer uma entrevista com o goleiro. O que o segurança vai falar? Cadê a sua? Não tem isso não. Aí ele vai falar o que pra mim? Ô, xarope. Não tem como, cara. Você não tem nem credencial de repórter. Como você vai querer fazer a entrevista? Vai, circula. E vai mandar embora. Tudo bem? Vamos agora. Já com esse conhecimento aqui, vamos para a leitura agora. Paulo vai dizer, tenho me tornado insensato e isso me constrangeste. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior aos tais apóstolos, ainda que nada sou. Presta atenção agora. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós. Presta atenção agora. Com toda a persistência e por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Então, irmãos, esses dons que são chamados de sinais, prodígios e poderes miraculosos eram dons para todos os crentes? Porque se era para todo crente, deixava de ser credencial do apóstolo. Paulo vai dizer para a igreja, fala assim, eu dei provas que eu era apóstolo e eu apresentei a credencial do meu apostolado. E sabe qual que é a credencial do meu apostolado? Os sinais, prodígios e poderes miraculosos que eu fiz. Por isso eu não sou nada menor do que os outros apóstolos. Se esses tipos de sinais, prodígios e poderes miraculosos fosse um negócio para todo mundo, Paulo poderia usar esse argumento? Não podia. Porque Paulo fala, não, mas qualquer crente faz isso aí, rapaz. O que é isso? Mas não. Ele usa sinais, poderes e os prodígios e poderes miraculosos para dizer, isso comprova que eu sou apóstolo. É o repórter, eu tenho a credencial, isso prova que eu sou repórter. Aí eu posso entrar. Quem não tem a credencial,
Não pode. Então, se é credencial de apóstolo, todo crente tem que ter? Não. Morreram os apóstolos, o que aconteceu com as credenciais dos apóstolos? Você sabe. Por isso que há um esforço mirabolante nos nossos tempos, das igrejas neopentecostais, de ressuscitar o apostolado. Que aí o cara fala assim, não, Deus me revelou que eu sou apóstolo. Aí você vai, igreja, fulano de tal, do grupo não sei das quantas, ministério apostólico, apóstolo Zé das quantas. Aí o cara falou, não, ele é apóstolo? Ele é apóstolo. Opa, então se ele é apóstolo, esses sinais que comprovam o apostolado tem que acontecer. E aí os caras vão ludibriando a turma lá e vai enganando e vai levando a vida assim. Tudo bem até aqui? Então, esse movimento de inventar aí a ressurreição do apóstolo é justamente para tentar referendar o fato de que esses dons estão sendo aplicados hoje, porque agora ressuscitou os apóstolos. Tem apóstolo aí, ó. E isso não é uma verdade. Nós vamos dizer que existe o dom do apostolado, que é o dom do envio. O apóstolo é o enviado. Então, os missionários recebem aquilo que nós chamamos de dom do apostolado, dom de apóstolo, que nada mais é do que o dom de estar disposto a serem enviados. Tem gente que não está disposto a ser enviado, tudo bem, não tem o dom para isso. Mas não o dom, a credencial de apostolado na perspectiva que Paulo apresenta. Tudo bem até aqui? Dúvidas? Volte lá para Marcos. A gente ainda vai trabalhar mais. Mas volte aqui para Marcos, eu quero te dizer uma coisa aqui. Vamos observar então, Marcos 16. Finalmente apareceu Jesus aos 11, verso 14, que estavam na mesa. E o que Jesus falou? A primeira palavra que apareceu aos 11 que estavam sentados na mesa lá. Primeira coisa que Jesus faz. Censurou-lhes. Nossa, Jesus, brincadeira. Chega lá, né? Uma boas-vindas. Já chega já peitando. Censurando. Chega para falar, muito bonito. Passei 3 anos com vocês, ensinando tudo, fazendo um monte de sinal. Falei que eu ia ter que morrer e que eu ia ressurgir. E vocês aí dormindo. Então a primeira coisa que Jesus faz, segundo Marcos, chegou lá, encontrou os 11, tudo na mesa lá. E agora, hein? Jesus aparece lá e já puxa a orelha deles. Censura por quê? Veja o que diz aí. Censurou-lhes a incredulidade, a falta de fé, e censurou-lhes a dureza de coração. Por quê? Porque não deram crédito aos que já tinham visto Jesus ressuscitado. Quem que já tinha visto Jesus ressuscitado? Volta a página aí de novo. No verso 9, diz que Maria Madalena já tinha visto Jesus ressuscitado lá no sepulcro, falou para os discípulos e não acreditaram. Veja aí o verso 11. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Verso 12. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam no caminho. Lembra lá os servos do caminho de Emaús, que João vai tratar? Marcos também cita eles 2 aqui. E indo eles, esses 2, anunciar aos demais, mas também a esses 2, o que eles fizeram? Não deram crédito. Olha que miserável. Jesus tinha falado que isso ia fazer, ia acontecer isso, que ele ia morrer, que ele ia reconstruir o templo em 3 dias, que ele ia dar o sinal de Jonas, ficar 3 dias e 3 noites no vento da terra. Que nós já provamos, inclusive, para você, que Jesus não morreu na sexta-feira. Eles sabiam de tudo. Aí quando aconteceu,
Jesus se manifesta a Maria. Eu vi. Não acredito. Vem mais dois. Você tem 3 testemunhas já. Nós vimos ele no caminho. Não acredito. Por isso que aí o devocional de hoje, né, tem que ser como criança. A criança é crédula. Se converter como criança. Essa é a ideia de ser crédulo. Você fala, a criança acredita. Não é assim que a criança faz? Você fala, ela acredita. O crente em Jesus, ele tem que ser crédulo como a criança. Aquilo que Deus falou é verdade, pronto, acabou. Essa semana eu vi um videozinho que a menina plantou a chupeta que ia nascer um pirulito. Aí o pai foi lá, pegou a enxada, a mãe, né, que abriu, vai, planta a chupeta aí, põe a chupeta, joga água agora, tem que regar. Às vezes a menina jogar água, tem que esperar agora nascer. Aí no outro dia vai a menininha lá. Ai, nasceu! Um pirulitão lá enfiado lá no lugar. Porque ela é crédula, ela acredita. Tudo bem? Então quando fala lá que tem que ser como criança, essa dependência é ser crente. Porque a criança acredita. Então você, como criança, você tem que acreditar no que Deus fala para você. Então, veja aí. Jesus já tinha falado para eles e eles não deram crédito, nem diante dos testemunhos. E então Jesus aparece para eles, puxa a orelha deles, censura-as a incredulidade, a dureza de coração, porque não deram crédito aos que já tinham visto já ressuscitado. E aí então, puxa a orelha deles para eles crerem, e aí dá uma ordem. Primeiro, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Isso aqui está tratando de evangelização de adultos. Não, é credo batismo. Então, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, rejeitar o evangelho, porque você está indo pregar o evangelho a toda criatura. Quem, porém, não crer no evangelho será o quê? Condenado. Ponto. Então ele deu uma ordem. Ide pregar o evangelho a todo mundo. Quem crer vai ser salvo, quem não crer vai ser condenado. Ponto, acabou. Verso 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Algumas traduções vai colocar no que crerem. Mas veja, você pega aqui estes sinais e compara lá com o verso 20, que trata os mesmos sinais. Diz assim, que cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que se seguiam. Vimos em 2 Coríntios 12, que esses sinais eram credencial de quem? Dos apóstolos. Então o verso 17 é uma palavra ainda dirigida aos 11. Ele diz assim, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Por que eles falam aqueles que creem? Porque até então os discípulos estavam crendo? Não. Maria Madalena apareceu para eles? Não deram crédito. Os outros 2 falaram que Jesus ressuscitou? Eles não acreditaram. Jesus falou, se vocês creem, aí esses sinais vão acompanhar vocês. Porque Jesus está censurando-lhes a incredulidade, a falta de fé. Eles não estavam crendo. E aí ele então diz, olha, se vocês crerem, esses sinais vão te acompanhar. E, inclusive para confirmar a palavra que vocês vão pregar, que é o que diz o verso 20. Quais são os sinais? Esses sinais hão de acompanhar aqueles que têm. Em meu nome expelirão demônios. Discernimento de espírito, que foi lido lá em 1 Coríntios 12. Falarão novas línguas. E aqui o termo grego é para idiomas. Pegarão em serpentes. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre enfermos, ficarão curados. Esses sinais, irmãos, são aplicados aos 11. Porque Paulo deixa claro que isso é credencial de apóstolo. Mas você vai pelas igrejas, não está vendo? Não? Esses sinais hão de acompanhar os que creem. Você crê em Jesus? Quem crê em Jesus, levanta a mão aqui. Momento da sua confissão de fé. Você crê em Jesus? Amém. Então estes sinais têm que te acompanhar. Essa é a aplicação que a igreja pentecostal e neopentecostal faz. É a aplicação correta? Não. E vamos provar. Pega qualquer pentecostal aí
e qualquer neopentecostal e fala assim, você crê em Jesus, meu amigo? E você acredita que o verso 17 é aplicação para você porque você crê em Jesus? Sim. Traz um veneno lá. Traz um veneno lá. Pega o pior veneno lá. Pega lá. Fala o nome de um veneno aí, que é aquele que é tiro e queda lá. Chumbinho, pega lá. Traz lá. Bate aí com leite. Faz espumoso para dar até bigodinho. Você crê, meu amigo, em Jesus? Creio. Aí ele fala, mas não posso pôr Deus à prova. Então, não quer o veneno? Então tá bom. Pega um doente lá. Traz um enfermo lá. Porque aqui está dizendo que não depende de fé de ninguém. Não. Se puser a mão sobre o enfermo, o que vai acontecer? Traz o enfermo lá. Ou faz a fila aqui, que quem já tem artrose, artrite, já faz a fila, porque tem presbiteriano doente, é o cunhado. Aí, então vai, meu amigo. Faz aí. Não, mas precisa da fé dos outros. Em lugar nenhum diz que precisa da fé dos outros. Porque a sombra de Pedro curava, o lenço de Paulo curava, mortos foram ressuscitados, e não tem como você exigir fé de quem está morto. Então, resolve o problema do enfermo aí. O que o cara vai fazer? Nada. Vai passar vergonha. Porque esse texto não está falando da aplicação para os crentes. Não, mas é que hoje eu estava meio na carne. Ele vai falar. Então tá bom, meu amigo. Vai orar então e volta. Vai resolver o problema? Não vai resolver o problema. Porque eram os sinais prometidos para os 11, como credencial de apóstolo. Pastor, e nós, crentes normais, o que acontece? Nós oramos e Deus pode responder sim, não ou espera. Provavelmente seu filho estava doente, você orou. Senhor, misericórdia, meu filho, ajuda. Eu sei que ele é teimoso, pecador, miserável, mas é meu filho, Senhor. E Deus te respondeu e ele foi curado. Oh, maravilha. Agora, significa que você tem o dom de cura? Não, é diferente, irmãos. É isso que eu estou querendo mostrar para você. Dom de cura era um dom que foi utilizado num período específico para mostrar quem era, quem tinha credencial e para confirmar uma palavra que estava sendo anunciada, que era uma palavra nova, que estava mudando o padrão, estava saindo do judaísmo para o cristianismo. Então era preciso provar. Quando você fala de sinais na Bíblia, quando que aconteceram os sinais na Bíblia? A história toda do povo de Israel? Tinha gente que tinha credencial para fazer sinais? Sim ou não? Davi fazia cura? Que é isso? Um homem segundo o coração de Deus não fazia cura? Que homem miserável. Por quê? Porque os sinais têm lugares específicos na história da redenção. Só existe 3 momentos que você vai encontrar nas Escrituras onde Deus utiliza sinais. E os 3 momentos é para comprovar a palavra. Primeiro momento que Deus usa sinais, usando a figura humana para ter sinais nas Escrituras. Moisés e Josué. Por quê que ele tinha que usar sinal? Porque Moisés, bem, Senhor, eu vou lá, vou falar lá, os caras vão me jogar pedra. Como que eu vou provar que é verdade? Aí Deus fala, os sinais vão comprovar a sua palavra. Põe a mão no peito. Tira a mão do peito. Lepra. Isso, põe a mão no peito de novo. Tira a mão do peito. Pega aí o seu cajado. Cobra. Pega o cobra. Opa, cajado de novo. Sinais. E depois vieram todas as pragas para confirmar que Moisés estava falando era verdade. Abre o mar vermelho. Deus espera Moisés chegar lá. Tanto é que Moisés chega e diz, Senhor, que tal mar? O exército está vindo aí. O que a gente faz? Vamos orar. Deus olha para Moisés e fala, por que você está orando? Eu já não disse? Marcha. Esse texto para mim é fantástico. Porque tem cristão crente que só fica orando, nunca entra em ação. Se Deus já mandou, meu amigo, vai e faz. Moisés vai orar, Deus fala assim, não é para orar não, meu amigo, é marcha. E aí ele chega lá,
na beirada do mar, vê aquela imensidão e tal, abre. Sinais. Beleza. Moisés morre. Deus levanta. Quem que é o sucessor de Moisés? Josué. E aí Josué vai, tá o Rio Jordão. Tá certo que o Rio Jordão nem se compara ao Mar Vermelho. Mas ele faz o mesmo sinal. Para comprovar que ele era o líder e que aquilo que ele estava falando era a palavra do Senhor. Então você tem esse momento. Depois de Josué, teve alguém mais fazendo sinal lá? Não. Era um período. Depois que o povo foi estabelecido na terra, cessam os sinais. Aí há um desvio total do povo de Israel para adorar Baal e tanto que Elias pensa que só ele ainda era crente. Imagina a situação, olhar para uma nação inteira e falar assim, só eu não dobrei o joelho. Aí Deus fala, não, meu amigo, eu reservei uma turminha aí. Mas aí então você tem um segundo momento que Deus usa sinais, que é com Elias e qual que é o outro, velho? Eliseu. Elias e Eliseu. E qual que era o objetivo? O próprio profeta vai dizer, para que se fique claro que a profeta de Deus em Israel. Ou seja, que a palavra que eu estou falando vem de Deus, que vocês precisam se arrepender e voltar para Deus. Inclusive, como um dos sinais, ele mata lá os profetas de Baal. Depois disso, os outros profetas fizeram sinais? Isaías fez sinal? Jeremias, Oséias, Abacuque? Não. E o terceiro momento que Deus vai usar para comprovar a palavra, esse você sabe muito bem, é com quem? Jesus e os apóstolos. É sempre essa dobradinha. Moisés, Josué, Elias, Eliseu, Jesus e os apóstolos. Porque é credencial para provar a palavra que está sendo pregada. Serve de credencial para determinar que aquele que está falando da parte de Deus. Depois que o cristianismo foi pregado e as coisas começaram a avançar, você vê, inclusive na história do próprio registro bíblico, que no final do ministério de Paulo, ele já não cura todo mundo. Por que ele não curou a gastrite lá, o refluxo de Timóteo? Se ele tinha o dom de curar. Porque o período da pregação nós estamos já no final do ministério de Paulo. O que Paulo fala para Timóteo tomar? Ô, meu amigo, toma um vinhozinho aí, já não inventaram o pantoprazol ainda, então toma um vinhozinho aí para dar uma equilibrada aí. Ele deixa Onesíforo doente. Ah, fulano está doente. Mas por que não curou, rapaz? Porque já está lá, nós estamos falando de 30 anos de ministério. No começo, onde estava sendo para comprovar que ele era apóstolo, os sinais aconteciam. Depois que todo mundo já reconhecia ele como apóstolo, no final do seu ministério, já não acontecia mais. Porque são sinais temporários, dons visando um fim proveitoso. E que tem um espaço no tempo específico para ser usado. Então, hoje, você não vai encontrar na face da terra ninguém com dom de curar. E nem com outros dons chamados carismáticos, que eram os sinais, prodígios, poderes miraculosos, que são prometidos aqui em Marcos para os apóstolos, os 11, e depois referendado para Paulo, o apóstolo temporário. Mas vamos fazer um teste aqui, por causa do nosso horário aí, só para fechar. Vamos olhar o verso 17 de novo. Se, porventura, estes sinais são para todos os crentes, de todas as épocas, de todos os lugares, então se você crê em Jesus, você levantou a mão dizendo que crê, então você tem que expulsar demônios, você tem que falar em nova língua, cita aí
João 3,16 em russo. Porque é idioma. Porque você fala numa língua que não é sua, mas alguém tem que entender na língua dele. Lá em Atos 2, o que é dito? Como nós temos ouvido esses homens falar na nossa língua materna? Na nossa própria língua? Eles estavam falando uma língua que não era conhecida deles, por causa do dom de línguas, mas era um idioma conhecido, de tal forma que as pessoas ouviam cada uma na sua própria língua, as grandezas de Deus. Então a glossolalia que você vê hoje, nós vamos estudar isso, né? O xiribiri canta labasterianas, chupa balas, soft, Rita passa lá para trás, que você vê por aí, não tem nada a ver com aquilo que as Escrituras diz ser dom de línguas. E nós vamos provar isso na sequência aqui dos nossos estudos. Agora, vamos aplicar os sinais aqui para os apóstolos. Os apóstolos expulsaram demônios? Sim. Os apóstolos falaram novas línguas? Sim, Atos 2 está lá para provar. Paulo mesmo vai fazer isso. Pegaram em serpentes? Você tem pelo menos um registro que diz. Paulo lá teve um naufrágio, olha que miserável, coitado de Paulo. Passou pelo naufrágio, chegou na ilha, foi pegar uns gravetos lá para fazer uma fogueira, para se aquecer. Na hora que ele pega o graveto, o que acontece? Uma víbora morde o braço dele, fica pendurado no braço dele, ao ponto dele soltar e você com medo de barata e lagartixa. Aí, ao ponto dele fazer assim e jogar a cobra lá no fogo. Lembra dessa história? Aí o povo da ilha falou assim, vai inchar e vai morrer. E o que acontece com Paulo? Nadinha. E é por isso que os caras se convertem. Veja, um sinal para confirmar a palavra. Então você tem pelo menos esse registro aqui. O que mais? Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Nós não temos nenhum registro bíblico, nem histórico disso. Mas nós temos um registro histórico que nenhum apóstolo morreu envenenado. Se eles beberam, se não beberam, nós não sabemos. Mas você tem um registro histórico. Um foi crucificado de ponta cabeça, o outro foi decapitado, o outro foi não sei o quê. Você tem todo tipo de morte. Mas ninguém morreu envenenado. E eles impunham as mãos sobre os enfermos e os enfermos ficavam curados? Sim. Iam até além. Não precisava nem colocar a mão, só passar perto. As pessoas eram curadas. Então, para os apóstolos, esses sinais foram confirmados. Agora, se você interpretar Marcos 16, 17 como sendo para todo crente, e se você impor a mão sobre o enfermo e ele não ficar curado, significa duas coisas. Que você não crê em Jesus e que você não é salvo. Porque se essa promessa aqui for para todo crente, então você tem que fazer o que está escrito aqui, meu amigo. Se você não faz, é porque você não crê. E se você não crê, então você não é salvo. Quer seguir essa linha? Se você quiser forçar a interpretação nesse sentido, então você tem que dar prova disso. Porque senão eu vou questionar se você crê realmente em Jesus e vou questionar se você, porque você não crê, se você de fato é salvo. Porque se você crê, a Bíblia diz que você é salvo. Então, se você é salvo, se esses sinais é para crer, então você tem que praticar tudo isso aqui. Vamos lá no Hospital São Paulo, lá vamos resolver o problema lá, que o plantonista está até doido lá de tanto doente que tem. Você topa? Ah, pastor, não topa. Mas você não crê em Jesus? Claro que eu creio em Jesus. Então por que você não tem esses sinais? Pastor, porque esses sinais foram aplicados como credencial de apóstolos e somente os apóstolos tinham. Acabou o período apostólico, tais dons cessaram. Mas nós vamos confirmar isso com todos os outros textos que falam sobre dons carismáticos na sequência do nosso estudo aqui. Até agora, dúvidas? Não estou falando que Deus não cura.
Deus cura. Mas essas igrejas por aí que diz que alguém tem dom de curar, está errado. Biblicamente falando, não existe. Se Deus quiser. O milagre hoje acontece por ação divina, não está mais na pessoa. No período apostólico, o apóstolo tinha o dom de curar. E ele curava. Que depende da sua fé. Dorcas teve fé? Estava morta, coitadinha. É o poder de quem tinha o dom que curava, inclusive ressuscitando. Né? Então, se for assim, a pessoa está doente em coma. Aí o cara vai falar, não dá para curar. Ela está em coma, eu não sei se ela tem fé. Não, meu amigo. Quem tinha dom de curar, curava. Impunha a mão sobre enfermos e ficava curado. Esse é o grande diferencial. Tudo bem até aqui, irmãos? Cuidado. Jesus diz, bem-aventurados que creem sem ter visto. Nós não precisamos ver sinais para acreditar que Jesus é o nosso Redentor. O simples fato da palavra dizer que Ele é o nosso Redentor e os testemunhas oculares daquele dia registrarem tudo que Cristo fez, já é suficiente. Não, é só você crente se eu ver um milagre, se eu ver um sinal. Meu amigo, você já é isso. E se você está vivo é pela graça de Deus. Você já é esse milagre. Você não precisa de sinal nenhum para crer que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. Amém? Amém. A gente vai continuar isso. Se Deus quiser, semana que vem não, porque a semana que vem nós temos a assembleia da igreja para a eleição de diáconos, mas aí na sequência, trabalhando aí com isso aí, na sequência de dezembro, janeiro, e aí nós vamos caminhando. Tudo bem?